Olá, irmãos e amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo sobre a Palavra de Deus. E antes eu quero comentar algumas questões. Quando comecei a fazer esses vídeos, eu o fiz por uma necessidade e também um desejo. A necessidade é estando sem comunicação, sem congregar em uma igreja, não só por causa da pandemia, mas o congregar em igreja para mim tem sido uma coisa complicada desde os últimos 20 anos, digamos assim. E o desejo é o desejo de tentar passar mensagens da palavra de Deus que traga algo de novo, de diferente, que fuja um pouco dos temas e das mensagens que, observando às vezes na internet ou nos cultos da TV, do YouTube, seguem uma linha, uma mesma linha, uma mesma diretriz de fala, de exploração de conteúdo e de colocação teológica. Muito bem, posto isso, eu quero conversar com vocês a respeito dessa questão do vídeo. A gente faz o vídeo e eu, por exemplo, não estou em busca de audiência, não estou em busca de dinheiro, de nada disso. Mas algumas coisas acabam sendo necessárias. E eu quero conversar com vocês que têm assistido alguns vídeos que eu tenho posto, que eu tenho publicado, e eu quero pedir a vocês o seguinte: quando vocês gostarem do vídeo, que vocês o vídeo for bom, for útil, acrescentar, levar algum sentimento bom a você curte esse vídeo, faça um comentário. Mas como eu sou uma pessoa que não falo para fazer amigos, isso já deve ter ficado claro, então é claro que muitas das vezes pessoas não gostam do que eu falo, não concordam com o que eu falo, principalmente quando eu me refiro a pessoas ou a denominações. Aí eu faço também a vocês um pedido, que vocês se manifestem. Gente, se manifesta. Coloca no vídeo, faz um comentário dizendo: Enoque, não concordo com o que você falou, com o que você disse a respeito da denominação tal. Nesse caso, por exemplo, eu já conversei com pessoas da família, conhecidos, sobre certas práticas religiosas, chamadas igrejas. Práticas, religiões que usam a Bíblia e se dizem igreja. E as pessoas dizem coisas mais ou menos assim: fulano de tal, ou a igreja tal, faz algumas coisas de errado, mas pelo menos a pessoa está no caminho do Senhor. Como assim? Como assim? Pelo menos está no caminho do Senhor. Se a pessoa está frequentando um trabalho que pela sua prática e linha de interpretação bíblica está colocando outros em um caminho que é contrário ao que Jesus disse, ao que Jesus ensina, ao que a palavra de Deus manda, ele está a favor de Deus ou contra Deus? Ele é um crente em Jesus, o Messias, ou ele é um aliado de Satanás? As pessoas ignoram alguns fatos que precisam ser comentados, e eu vou perder um momento desse vídeo, talvez eu até prefira fazer esse vídeo separado, que é para mim ter a oportunidade de conversar isso com vocês. As pessoas se esquecem de alguns lugares da Bíblia que deveriam estar bem diante de nós no dia a dia de nossas vidas.
Por exemplo, Jesus, quando se dirigiu no finalzinho do seu ministério, ele foi para Jerusalém e, se colocando, ao que parece, perto do templo, ou em um lugar onde ele estava próximo do Sinédrio. O Sinédrio era o lugar onde se reuniam os principais judeus de Jerusalém. Aqueles que, autorizado por Roma, nos dias de Jesus era Roma que dominava o mundo, e portanto Israel, e muitos deles aliados de Roma, governavam Israel, tomavam conta de Jerusalém e dos seus arredores. Eram eles que arbitravam sobre a lei de Deus, o que era legal, o que era ilegal, o que era correto se falar em nome de Deus, e o que era heresia e blasfêmia, coisas tais que eram passíveis de condenação e de condenação de morte. E observe lá em Mateus 23, por exemplo, como Jesus os trata. Paralelo ao texto de Mateus 23, está no Evangelho de João, no qual nós vamos estar fazendo o próximo vídeo. Veja como Jesus os trata, principalmente no capítulo 8 e 9. Jesus os chama de filhos do diabo. Gente, Jesus está se referindo a líderes religiosos, a casta religiosa de Israel. Jesus está falando com escribas, com saduceus, dentro da seita dos saduceus, estavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes de Israel. Leia lá no Levítico quem era o sumo sacerdote. Como que Deus nomeia e institui o sumo sacerdote e o status que esse homem tinha no meio da nação de Israel e, portanto, como, baseado nesse status, ele deveria ser tratado. E Jesus os chama de satanistas, filhos do diabo. A palavra de Deus não entrava no coração deles, porque eles não eram de Deus, eles eram do diabo, e, portanto, faziam a vontade do seu pai, que era o diabo. E eu já tenho conversado com pessoas que dizem coisas do tipo: toda a igreja do Senhor, se o pastor está fazendo coisa errada, ele dará conta a Deus. São pessoas que, sinceramente, elas colocam em dúvida até a experiência de salvação delas. Eu não falo isso de mim mesmo, eu falo isso baseado na palavra de Deus. Porque uma pessoa que não é capaz de discernir, de, como disse Paulo, ver o que está diante dos próprios olhos, se é do bem ou se é do mal, se é certo ou se é errado, e começa a rotular tudo como de Deus, essa pessoa não teve uma experiência de novo nascimento. Agora, é claro, você pode não entender isso, você pode não ter alcançado isso. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. E o Enoque está aqui para ajudar. Pode ser que em algum momento eu não saiba a resposta para você, e eu vou procurar para me acrescentar e compartilhar com você. Mas a partir do momento que eu estiver falando, via de regra, eu procuro falar daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei. Vocês devem ter observado que eu não estou todo dia colocando vídeo aqui. Isso acontece por duas razões. Primeiro, que eu nunca quero estar aqui para falar por falar, para ganhar audiência, para ser conhecido. Esse não é o meu objetivo. Se isso tiver que acontecer por estar fazendo a obra de Deus e de forma correta, glórias a Ele. E a minha vida, eu tenho passado por momentos muito difíceis.
momentos em que eu não tenho tido tempo mesmo, não tenho tido tempo. O meu tempo, às vezes, que poderia ser no meio da madrugada, eu no meio da madrugada estou ocupado. Eu estou cuidando da minha esposa, que tem andado doente. Então eu não tenho tido tempo. Mas fica aqui o meu pedido para você. Curte, compartilhe. Teve uma senhora que fez um comentário e eu demorei a responder. Eu até pedi permissão a ela, mas eu não estou lembrando o nome dela agora. Eu peço desculpas. Em que no primeiro ou no segundo vídeo que eu falo sobre pecado, eu começo a falar sobre pecado. Eu fiz vários vídeos tratando da questão de pecado. E ela escreveu assim: pecado é errar o alvo. E eu agradeci, foi muito bom esse comentário, pequenininho, mas foi bom, foi significativo. Porque me lembrou uma aula de escola bíblica dominical lá de 1986, quando eu me converti. Na velha Igreja Batista Sião de Campo Grande. Já não existe mais, agora é um templo novo. E o pastor que viria a ser, nós costumávamos chamar pai na fé, aquele que me levaria às águas batismais, ele fez uma pergunta. Eu me lembro que a lição era até na Epístola aos Efésios, ele fez a pergunta: o que é pecado? É claro, nós ficamos mudos, novos convertidos. E ele deu essa resposta: pecado é errar o alvo. E eu comento com ela que o conceito de errar o alvo como pecado é um conceito baseado no entendimento teológico da Bíblia em português, traduzida do grego, portanto, nenhuma mentalidade helênica, nenhuma mentalidade grega, totalmente helenista, porque a ideia é mais ou menos essa, que eu vou um pouquinho além do que eu falei para ela. A ideia grega de errar o alvo é que o jovem judeu, fosse homem ou mulher, ele, desde de desmamado até os 12, 14 anos, ele era dedicado ao ensino, ao que eles chamam de paideia, a formação do homem grego. E nessa formação ela tinha todas as etapas, e no esporte, um deles era o arco, era o lançar do arco com flecha. Então, se um jovem lançasse a flecha no alvo e eu errasse, ele teria pecado. Essa é a ideia. E eu explico no comentário que eu fiz para ela, que foi muito mais breve, enfatizo, do que isso que estou fazendo agora. A ideia semítica, a ideia judaica de pecar é do tipo você sair do caminho proposto, se embrenhar em uma escuridão e cair num abismo tal que você não tem como sair dele sozinho. Você precisará de um salvador, de um resgatador. Resgatador, ideia essa até colocada na Torá. Na Torá. Tem o caso lá de Noemi, né? Em que um homem, eu não me lembro o nome dele agora, ele entra como resgatador. Eu não sei se é Ruth, se não me falha a memória, eu acho que é Ruth, que era nora de Noemi. E Ruth era casada com um judeu, e eles saíram da terra e ela ficou viúva. E depois ela, por causa da fome, precisou retornar à terra. E ela tinha direito a posses, mas como ela não estava vinculada à parentela judaica, ela precisava de um resgatador, de um remidor. Desculpem se eu estiver me equivocando, são textos que eu não me remeto a eles há muito tempo, o Antigo Testamento tem sido mais para o estudo do hebraico, mas enfim, eu vou dedicar esse vídeo de quase 15 minutos para enfatizar isso. Comente, discorde. Se você não gostou do que eu falei, não fique aborrecida e comentando só com você e os seus, não. Fala comigo porque eu posso estar errado, ou então eu posso te ajudar. Eu posso mostrar que você está com uma linha de pensamento, porque a maioria dos crentes no Brasil
estão raciocinando com uma linha teológica, uma linha de raciocínio totalmente equivocada. E é isso que precisa ser mudado, e é para isso que eu tenho me empenhado. Ok? Então fica esse vídeo aqui. Eu vou agora iniciar um novo vídeo tratando da mensagem de hoje. Obrigado, um abraço e coopere comigo naquilo que for possível.